Alô pessoal, jornalista Homero Roberge por aqui no seu canal, o canal Homero Roberge. Hoje eu vou falar para vocês sobre escravidão, o ser humano escravizando o seu semelhante. É isso mesmo, vamos falar sobre escravidão. Vocês sabem, também sou professor de História, sou formado em História, tenho mestrado e tenho doutorado em História, eu sou doutor em História. Então, eu gostaria de falar para vocês, esclarecer algumas coisas que eu vi essa semana no YouTube, alguém falando sobre escravidão. Eu quero falar, claro que a escravidão surgiu lá do tempo dos primórdios, principalmente assim que é muito conhecido, Moisés que libertou o povo judeu lá do Egito, eles eram os escravos, e de lá para cá, né, todo mundo sabe que tinha uma guerra, o perdedor ele ficava escravo do vencedor. Nos tempos antigos, não muito tempo atrás, quem tinha uma dívida enorme não conseguia pagar, ficava escravo do seu credor e assim sucessivamente. Mas eu vou falar exatamente aqui para vocês sobre a escravidão do negro africano. Você sabe que o africano chegou no Brasil por volta de 1530, mais ou menos, ali no início das capitanias hereditárias, quando começou a colonização do Brasil. O Brasil foi descoberto em 1500, né? Foi descoberto em 1500, mas ele começou a ser colonizado a partir de 1530. Ficou 30 anos ali parado, apenas os traficantes de pau-brasil, os franceses, principalmente os holandeses, estavam roubando o pau-brasil. Então Portugal começou a se preocupar. Então, em 1530, ele começou a colonizar, né? Fez a capitanias hereditárias, começou a colonizar o Brasil. Aí começou a chegar os portugueses colonizando a plantação de café, cana-de-açúcar, enfim. Então tinha que ter mão de obra. No início começaram a escravizar os índios, mas não deu certo. Primeiro porque os índios não estavam preparados, eles não tinham... o DNA deles não era para trabalhar o pesado. O índio é mais devagar, mais tranquilo. E depois também os jesuítas queriam catequizar os índios, queriam trazer a religião católica e colocar a religião católica nos nativos. A solução foi então buscar escravos na África, porque essa coisa de escravo da África começou bem antes, em 1470, e os portugueses já navegavam ali costeando a África. Eles navegavam sem se afastar do litoral, né? Eles navegavam com as suas naus, as caravelas, sempre de olho no continente. Eles tinham medo de se afastar, né, de cair no precipício. Eles achavam que o mundo era quadrado, eles iam cair no precipício. Então eles não se afastavam da costa. Eles viajavam até um determinado ponto, eles não conheciam mais para frente. Depois que Vasco da Gama descobriu o caminho das Índias, dali começou. Mas até 1470, 1480, os portugueses já andavam por ali e já invadiam tribos de africanos, escravizavam e levavam para Lisboa e vendiam como escravo. Mas o forte mesmo dessa escravidão começou a partir de 1530, foi até 1888, com a abolição dos escravos, com a Lei Áurea, com a Princesa Isabel. Nesse período de 1530 a 1888 foram 3 milhões de indivíduos que vieram da África para o Brasil. Uma verdadeira nação praticamente. Então, de 1530, como eu disse, até 1888, 3 milhões de indivíduos. E foi falado também, essa semana que eu vi, foi falado que, porque assim, os portugueses eles chegavam ali no litoral, eles conseguiam escravizá-los. Eles vinham com arma de fogo, eles não conheciam arma de fogo, os negros não conheciam arma de fogo. Eles chegavam, atacavam aquelas tribos que estavam ali nas proximidades do litoral e escravizavam. Mas os que fugiam, eles iam embora litoral, floresta adentro. Então começou a ficar dificultoso para os portugueses, porque como é que eles iam entrar floresta adentro sem conhecimento, sem nada? As tribos podiam fazer tocaia, enfim. Então o que aconteceu? Esses portugueses começaram a levar fumo de baixa qualidade,
né, o tabaco, o fumo, o cigarro, e cachaça, que era fabricada no Brasil ali, a de primeira qualidade ia para a Europa. A de baixa qualidade eles pegavam e levavam para a África e ofereciam para alguns líderes da tribo, algumas tribos ali perto que eles fizeram contato. E essas tribos, sim, essas tribos elas entravam floresta adentro, aprisionavam seus semelhantes, aprisionavam outras tribos. Os prisioneiros eles traziam para um porto, né? Primeiro foi na Guiné, primeiro foi na Guiné, então, depois foi Angola, enfim, a Moçambique. Ali então eles tinham alguns portos, né, determinado, ali eles traziam os negros, os próprios negros traziam os negros prisioneiros e ali eram colocados à disposição dos portugueses que chegavam ali com as suas caravelas. Eram uma ou duas caravelas, como vocês sabem, eles vinham 2, 3 meses Oceano Atlântico, em condições horríveis, péssima alimentação horrível, era feita uma espécie de angu, assim, bem mole, uma farinha de milho com água e jogava para os negros ali. Ali eles morriam na viagem, morriam um monte com doença, tudo apertadinho. Um verdadeiro horror. Quando chegava no Brasil, né, começou ali para o Salvador, depois Rio de Janeiro e estendeu para o Nordeste, Recife, com a plantação de cana-de-açúcar. Até muita gente também dizia que os negros altos, os negros que tinham 2, 3 metros, 3 metros, 2 metros de altura, 3 metros quando eles ficavam em cima do banquinho, porque aí os eles têm 3 metros. Não, eles estavam em cima de um banco, 3 metros, eles se assustavam. Mas não, o negro era tinha negros de 2,10 metros, 1,90 metro. Esses negros, eles iam para os Estados Unidos, na plantação de cana-de-açúcar, e os mais baixos ficavam por aqui, que alguns trabalhavam no café, não precisa ser tão alto, minas de carvão, depois posteriormente, tinha que ser o negro mais baixo. E essa procedência foi então até 1888. Então o negro era aprisionado pelo próprio negro e vinha como escravo para o Brasil. E então tornou-se um tráfico negreiro. A partir de 1815 foi proibido o tráfico de negros da África para o Brasil. Aí começou o quê? Começou os traficantes, aí começou o tráfico, né? E a Inglaterra, que era a rainha do mar, a Inglaterra tinha a marinha, era poderosíssima, a marinha da Inglaterra. A Inglaterra era o primeiro mundo na época, como até hoje, mas a Inglaterra é que dominava os mares, a Inglaterra que coordenava tudo, que mandava praticamente. Então a Inglaterra, ela tinha uma marinha poderosíssima e ela perseguia esses traficantes de negros, ele perseguia mesmo, era preso, eles iam por uma ilha no Oceano Atlântico e lá ficavam. Então, essa procedência de negros até 1888, que o negro escravizava o negro e era feito um comércio muito grande mesmo, que você vê 3 milhões de indivíduos em toda a América, no Brasil, desculpa. Eu digo isso também, além de a gente estudar e se aperfeiçoar nisso tudo, eu gostaria de dizer aqui que meu pentavô é francês, ele é descendente da França, lá da Leon-sur-Mer, tem o Canal da Mancha, onde tem a França e do outro lado a Inglaterra. Ali no Canal da Mancha tem uma cidadezinha chamada Leon-sur-Mer, Leão sobre as Pedras. E esse meu pentavô, que é o meu sexto, né, tem o meu pai, o meu avô, o meu bisavô, meu tataravô, e depois tem o meu pentavô, que é o Ambrosier Alexandre Miguel Robert. Ele era um capitão de fragata da marinha francesa. O meu pentavô era um capitão de fragata e ele fazia também essa rota toda atrás de traficantes de escravos. Em uma determinada época ali houve um atrito com um dos seus superiores, ele desertou e foi ser corsário. O corsário é o pirata que é pago por um rei. E então o Ambrosier Roberge, ele era um corsário pago pela rainha da Inglaterra. A Inglaterra tinha
a sua marinha fortificada, mas também tinha seus corsários, fazer alguma transação. E o corsário era o pirata pago pelo rei, pela rainha, enfim. E em determinada época ele se rebelou e ficou apenas como pirata. E o pirata ele não tem bandeira. A bandeira do pirata é essa, a caveira, né? Esta é a caveira do pirata que eu herdei do meu pentavô. Então o pirata ele não tem bandeira. E esse meu pentavô ele fazia transporte de negros da África para o Brasil e numa determinada época ele foi preso pela marinha inglesa e foi colocado exilado, né, numa ilha no Pacífico, no Oceano Atlântico, quase próximo à Ilha das Madeiras. Lá tinha uma ilha que eles colocavam quem era preso transportando escravos. E os portugueses que sabiam que ele era esperto e conhecia toda a rota, que eles faziam uma rota por Moçambique para enganar a marinha inglesa. Então esses próprios franceses foram lá e tiraram o Ambrosio Roberge desta ilha, e ele continuou transportando negros da África por Moçambique, né, e trazendo ao Brasil. Numa determinada época, no ano de 1822, o meu pentavô pirata, ele desertou e foi dar em Florianópolis. Na época ele apareceu por ali, desterro, e ali ele ficou por ali. Então, e de 1822, depois de 1824 ele casou com uma açoriana, e ali formou a minha família Homero Roberge, descendente de um pirata francês. Pois é, pessoal, essa é um pouco da história dos negros, dos escravos que vieram da África desde 1530 até 1888, onde tiveram abolição também, né, que teve a abolição da escravatura, mas os negros foram jogados à margem, né, isso a gente falaremos depois num próximo vídeo. Pessoal, se você gostou, curta, compartilhe com seus amigos esse vídeo. Vá lá, inscreva-se, dá uma tocadinha no sininho, inscreva-se no meu canal Homero Roberge. Pessoal, a gente se vê no próximo vídeo. Um abraço!